Hoje nós vamos ver um pouquinho da visão que o apóstolo João teve da cidade santa. Hoje é Apocalipse capítulo 22. Meu Deus e Pai, o Senhor deu o teu Filho para que através dele pudéssemos voltar a ter acesso à tua presença. E eu peço que o Senhor Jesus esteja conosco através do Espírito Santo agora, nos direcionando nesta meditação e falando conosco. Em nome do Senhor Jesus eu peço e já agradeço. Amém. No versículo 1, ele diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E aí o comentário do Bispo Macedo diz: o rio puro de água da vida é o Espírito Santo que sai do trono de Deus e do Cordeiro e faz nascer novas criaturas, novas vidas por onde passar. No Evangelho de João, capítulo 7, 37, ele diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja que versículos reveladores, né? Então, quem tem sede, novamente entra no mesmo assunto da sede, a sede que há no nosso ser, na nossa alma, das coisas de Deus. E que somente Ele pode, de fato, saciar essa sede. Mas Ele falou, olha, venha a mim e beba. Então essa água está à disposição de qualquer pessoa, por pior que ela tenha sido, por mais ruim que ela tenha sido, por pior atos ela tenha cometido, essa fonte está jorrando. E Ele fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então tem a maneira certa de se crer nele. É conforme diz as Escrituras, não como eu acho, não como a religião ditou, não como eu penso que deve ser, mas como diz as Escrituras. E quando eu creio dessa forma, então rios de águas vivas correrão do meu ventre. Quer dizer, eu vou ter não só para saciar a minha sede e ter ela saciada, mas eu também vou poder saciar a sede de outras pessoas. E por isso que o Espírito Santo é uma necessidade para a igreja. Não é uma opção. Não é algo que a pessoa deve analisar se vai querer ter ou não. É uma necessidade. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Então ele estava oferecendo o Espírito Santo às pessoas. E seguindo aqui no comentário, ele é a única pessoa capaz de revelar o Senhor Jesus ao ser humano. Podemos transmitir todas as informações a respeito do nosso Senhor para as pessoas, mas a revelação dele a elas é obra exclusiva do Espírito Santo. Então, quem nos revela de fato é o Espírito Santo através de nós. Então, por mais que estejamos aqui falando para você, não vai passar de meras informações se você não buscar ter o Espírito Santo em você. Por isso que nós encontramos um número muito grande de religiosos, né? Pessoas extremamente religiosas, executam, fazem tudo que a religião lhes pede, mas elas não praticam a palavra de Deus. O 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O comentário do Bispo Macedo diz assim, a árvore da vida. O objetivo inicial de Deus era que o ser humano vivesse eternamente por meio da árvore da vida. Porém, isso ficou impossibilitado devido ao pecado, quando o homem desobedeceu a palavra do Altíssimo e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está em Gênesis 3:6. Mas agora, na Nova Jerusalém, essa árvore da vida cresce novamente com poder e será permitido comer fartamente dos seus frutos, para se viver eternamente. No sentido espiritual, a árvore da vida também foi plantada. Na cruz, quando o Senhor Jesus se sacrificou, derramando a sua vida e o seu precioso sangue para nos conceder vida eterna.
No Evangelho de João, capítulo 6, 24, ele diz assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, a semelhança dessa árvore da vida que estava plantada e ela produz a vida, assim também a Santa Ceia. Todo cristão que comemora, né, a Santa Ceia, que participa, ele come e bebe da carne e do sangue do Senhor Jesus, porque ele quer permanecer naquele que se sacrificou por ela. Mas não é apenas o Senhor Jesus que sacrifica-se por ela, mas ela também se sacrifica por ele. Seguindo o texto, e agora no final do Apocalipse, temos a maravilhosa revelação do surgimento, não apenas de uma árvore da vida, mas de várias, e de uma outra margem do rio. O profeta Ezequiel também fala a esse respeito. Ezequiel 47:7, ele diz: e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. E então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Então, quer dizer, a água, ela produz a vida, né? Se é um deserto, se há sequidão, então aonde brota a água, aquela água termina produzindo vida. Assim também, quando você é lavado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus tem como símbolo também a água, né? Ela nos purifica, mas também produz em nós vida. E aí o 10, será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Seguindo o texto do bispo, fala: as folhas da árvore da vida servirão para a cura dos povos, e os seus frutos para o alimento. Então, eu não sei te explicar que tipo de cura é essa. Eu sei de uma coisa: nesse lugar não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, até porque a própria doença, ela foi produzida através do pecado de Adão e de Eva. Então eu não acredito que a cura seja necessariamente a doença, né? Porque o diabo vai estar vencido, a morte também. Satanás, seus demônios vão estar presos. O pecado será então finalmente vencido. Ele será então agora aqueles que foram salvos é porque eles venceram. Então, eu acredito que essa cura, ela é no sentido da pessoa que está recebendo aquela bebida, né? Aquela folha dentro dela, aquele fruto da árvore, ela vai receber vida. Então, a vida é diferente da morte, é o contrário da morte. Então, eu acredito que seja por isso a palavra aqui expressa como cura, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que estava definhando com uma doença, então essa doença estava levando ela para a morte. Quando ela é curada, então ela fica curada, aquela cura produz vida. Então a cura, naturalmente, é a vida. E aí, seguindo agora para o 3, né? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então aqui está bem explícita a resposta,
Quer dizer, não vai haver maldição. A maldição só entrou no mundo, no jardim, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus. Você lembra que no jardim, por exemplo, os animais, não havia morte, né? Então os animais se respeitavam. Havia um respeito dos homens para com os animais. Então havia uma harmonia em toda a natureza. Quando entrou o pecado, então os próprios animais já perseguiam um ao outro, né? Entrou a cadeia alimentar dos animais e o ser humano também precisou matar os animais para se alimentar e também para fazer vestes. O comentário do bispo diz o seguinte: nunca mais haverá maldição. Este é o novo paraíso. Sem serpente, tentação, ameaça, engano ou pecado. Todo o resto de pecado de qualquer espécie é totalmente eliminado. Afinal, este é o lugar da morada do Altíssimo com seus filhos. O centro da Nova Jerusalém é o trono de Deus e do Cordeiro. E ao redor deste trono se realiza o ministério sacerdotal dos seus servos. A glória do servo é servir ao seu Senhor e permanecer constantemente em sua presença para que possa contemplar continuamente a sua face. Quer dizer, o rosto do Altíssimo e do seu santo Filho Jesus, que só podiam ser contemplados pelos anjos, agora serão vistos e admirados pelos verdadeiros servos de Deus. Quando os servos contemplam a face do Senhor, o esplendor da sua glória retorna sobre eles. Esse resplendor consiste na totalidade do seu caráter, que é expresso por intermédio do seu magnífico nome, revelado por seu Filho na terra. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, eu só vou destacar essa parte: coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, veja o poder que há na palavra, né? A palavra de Deus. É por isso que o apóstolo João, ele frisou logo nos primeiros capítulos que o Senhor Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra que encarnou. Então, assim também é a palavra que você ouve. Ela entra em você como água, como espírito, como vida. E ela produz vida em você. Por isso que há uma conversão, por isso que há o novo nascimento, por isso que há o batismo com o Espírito Santo. Seguindo para o 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. A luz será tão esplendorosa, tão grande, que não haverá mais nenhuma resquício de trevas, né? de escuridão. O comentário do bispo diz assim: e reinarão para todo sempre. Os verdadeiros servos de Deus serão os que irão reinar com o Senhor Jesus Cristo. Ele próprio teve que servir para que então pudesse reinar eternamente. E isso também tem de acontecer com aqueles que reinarão com ele. Portanto, primeiro, eles terão de servir, para então terem o direito de reinar por toda a eternidade com o Senhor. Em Mateus 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Senhor Jesus veio com um propósito, né? Ele não estava simplesmente vivendo a vida aqui na terra, ele veio com um propósito, com uma missão. Quando você então é chamado por Deus, você também recebe um chamado e uma missão. E você entra no propósito, nos planos de Deus. E aí você vai viver de acordo com os planos dele. Porque você vê em várias frases do Senhor Jesus, ele dizendo para os seus discípulos: eu faço o que agrada o meu Pai. Eu estou aqui para fazer as obras do meu Pai. Então quer dizer, assim temos que ser nós. Enquanto estamos aqui na terra, a nossa vontade, o nosso desejo tem que ser anulado. Porque
A nossa vontade, os nossos desejos estavam nos conduzindo para o inferno, até sermos resgatados por Jesus. Então agora que estamos com Jesus, nós temos que entrar nos propósitos e nos planos dele. Vamos ver Filipenses 2, 5 a 11? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele é Senhor. E se ele é o Senhor, eu tenho que ser servo. Eu tenho que me submeter a ele, aos seus planos, aos seus projetos, seguir e obedecer seguindo a ele. Você entende isso? A necessidade de você seguir os passos do Senhor Jesus? Porque enquanto ele esteve aqui como homem, ele veio para servir. Ele lavou os pés dos discípulos para mostrar isso. Ele falou assim que se alguém me servir, o Pai o honrará. Então quer dizer, aqueles que estão servindo, Deus o honra, como honrou ao Senhor Jesus. Ele honrará você também. E seguindo agora para o 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, ele testifica a respeito do que ele estava vendo e que ele apontou. Então, essas palavras são fiéis. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, é um pré-anúncio para nós que somos servos do Senhor Jesus sobre tudo aquilo que vai acontecer. E os sinais que vêm acontecendo à nossa volta serve como uma garantia de que a palavra de Deus irá se cumprir. E aí o comentário do bispo, do 6, vai do 6 ao 7. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que mais chama atenção é a enfática exortação do Senhor para guardarmos o que está escrito neste livro. Logo no início do Apocalipse temos bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as palavras que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Nenhum outro livro da Bíblia enfatiza tanto a importância das suas palavras quanto o Apocalipse. Este livro prepara a igreja para enfrentar as lutas e as tribulações, pois ele sustenta a fé, a esperança e o amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós, nos momentos de dor, angústia e tribulação, encontramos no Apocalipse recursos para sustentar a nossa fé, a fim de nunca desistirmos ou recuarmos. Portanto, o Apocalipse nos dá força para prosseguir. De fato, porque o Apocalipse ele nos aponta para o futuro, né? Ele nos faz ver o que vai acontecer e que nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um propósito. Nós estamos vivendo um propósito. E nós nos submetemos a ele quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então vamos seguir. E aí pouco tempo também nos resta para evangelizar, para falar de Jesus, para ganhar mais uma alma. Para aquilo que nós fazermos, nós conseguirmos ganhar ao menos mais uma pessoa para Jesus. Então todo o sacrifício, todo o empenho, toda a força que nós colocamos, nunca, jamais será em vão. O versículo 7, ele diz, eis que cedo venho, aleluia, bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras da profecia deste livro. Então, bem-aventurado, felizes é o que guarda. Mas o guardar aqui é justamente você praticar a palavra, praticar aquilo que você vem aprendendo. Hoje nós paramos aqui no versículo 7, amanhã nós vamos dar continuidade a partir do 8, tá bem? Mas o segredo está aí, nessas últimas palavras.
O segredo está em você guardar a palavra de Deus. Porque não adianta, tem tanta gente que conhece tanto a palavra de Deus, né? Por exemplo, pega a Bíblia, às vezes sabe de cor e salteado onde está o versículo, onde está o capítulo, às vezes até recita todo o versículo bíblico, porque já está tão decorado, né? Mas aquela pessoa que fala, ela não vive o que ela fala, ela apenas fala. E no nosso meio existem muitas pessoas assim, que elas estão falando, usando o púlpito, o microfone, para falar o que as pessoas devem fazer, mas elas mesmas, nas suas vidas particulares, na sua vida particular, ela não faz nada daquilo que ela está pregando. Sabe o que é mais importante? O próprio Senhor Jesus, com respeito aos fariseus, ele falou para as pessoas o seguinte: fazei o que eles vos falam, mas não faça o que eles fazem. Então o segredo está em você manter os seus olhos só em Jesus. Não fazer o que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo está errado. Mas faz o que eles pregam, porque se eles estão pregando a palavra de Deus está correta. Então segue o que está escrito. Por isso a importância, eu valorizo muito a palavra de Deus, porque eu sei que tudo passa, menos ela. Ela permanece. Vamos nos guardar, nos proteger, para que possamos estar firmes e nos encontrarmos nas nuvens com Deus, tá bom? Que o Espírito Santo continue te iluminando. Envie esse vídeo para mais alguém, tá bom? Fique bem, fique com Jesus.